Boa tarde a todos e todas. Vamos entrar no segundo texto do livro Mente Saudável, Vida Serena, do autor Rodrigues de Camargo, prefácio de Donizete Pinheiro, da editora M. Eu fiz há pouco tempo, né? Não tem nem 10 minutos que eu fiz o primeiro vídeo. Agora eu vou fazer o segundo. E pelo que eu estou vendo, o livro tem textos curtos. E como eu estou com essa disposição de fazer essas lives, eu irei fazê-las consequentemente, até a hora que eu achar que eu devo estar fazendo. E o segundo texto se chama Chico Xavier e a Lei de Deus. Toda caridade encontra início na gentileza. Então, só esse pequeno títulozinho aqui, né, subtítulo, essa pequena frase. Toda caridade encontra início na gentileza, daria para se fazer uma live sobre o que seria a caridade e o que seria a gentileza. Mas no decorrer do texto, se eu puder depois voltar a falar sobre a caridade e a gentileza, eu posso fazer, né? Mas vamos lá. No Brasil, o dia 19 de julho tornou-se oficialmente o Dia da Caridade por meio de uma lei de 1966. Interessante, eu tinha apenas 1 ano de idade quando essa lei foi criada e eu não sabia que esse dia, 19 de julho, era o Dia da Caridade. A comemoração da data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a prática e difusão da solidariedade. Imagine, no outro vídeo eu falei do trabalho escravo, né? Que as pessoas estavam praticando, que foi dada hoje algumas notícias sobre isso. E agora vem se falar de solidariedade. Vamos lá. Como um meio para desenvolver um bom entendimento entre todos os seres humanos. Então, ouvinte, você, eu, todo o planeta, todo o universo, onde existam seres humanos habitando determinadas orbes. Isso pode se estender a todos os povos, não apenas ao nosso país. O ato de ajudar as pessoas para auxiliar no progresso da humanidade também é de grande significação e uma das qualidades mais defendidas por diversas religiões, como por meio do mandamento que diz: amai-vos uns aos outros. Olha o mandamento. Esse é o princípio da caridade. Amar e ajudar o próximo. Agora, há de convir aqui, eu vou fazer aqui uma colocação um pouco importante. Ele diz aqui, né? Ajudar o próximo. Essa ajuda ao próximo, ela tem que vir de dentro para fora. Essa ajuda ao próximo, ela não pode vir de fora para dentro, porque quando uma ajuda vem por meio de uma persuasão, por meio de uma tentativa de lhe causar sensibilidade, como acontece dentro do ônibus, né? Que as pessoas ficam lá contando suas histórias de vida, que você não sabe, infelizmente, se são verdadeiras ou não. E geralmente nessas histórias, essas pessoas costumam dizer que têm filhos, para que as pessoas que estão dentro do ônibus possam até se sensibilizar por ter criança envolvida. Gente, isso não é caridade nem amor ao próximo. Isso é agir, às vezes, de má fé e impede que muitos que realmente precisem e estejam pedindo realmente para matar a sua fome e a de sua família, isso impede que as pessoas possam praticar essa caridade de fora para dentro. Aqui
ele fala da caridade de dentro para fora, quando o seu coração é tocado e assim a pessoa tem a vontade de servir e ajudar o outro, principalmente dentro da sua própria casa. Mas às vezes o parente, o vizinho, o amigo precisa de determinadas situações que você também não pode auxiliar. E você não pode se sentir culpado por faltar essa caridade, porque a caridade, ela sempre está presente. A pessoa vai ter sempre uma condição de poder ajudar o outro. E aí ele continua aqui, ó. Entre a fé, a esperança e a caridade, segundo o apóstolo Paulo de Tarso, né? Aquele que foi Saulo, perseguidor dos cristãos, perseguidor de Jesus. E quando ele estava indo para Damasco para perseguir os cristãos, Jesus o apareceu, uma luz tão forte que o cegou. Mas o que foi essa cegueira de Paulo? Você sabe? Você aí que está me ouvindo, você sabe o que foi essa cegueira de Paulo? Essa cegueira foi física, emocional ou espiritual? Espiritual, né? Essa cegueira foi para mostrar a Saulo, que até aquele momento o caminho que ele estava seguindo na sua vida era um caminho totalmente conturbado, era um caminho totalmente errado e ele precisava com urgência sair dessa vida. E aí Jesus apareceu e a luz foi tão forte que o cegou. Por quê? O bem vence o mal. E foi isso que aconteceu. A luz apagou a sombra, a luz tirou o mal. E essa cegueira de Saulo, logo depois que ele vai despertar, ele começa a servir justamente aquele lado o qual ele prejudicou. Mas vamos adiante. Aí ele diz, entre as atividades mais frequentes no dia da caridade, destaca-se a visita a lugares onde haja pobreza e necessidades, tanto materiais quanto de carinho e atenção. Será que existe ainda pessoas que estão precisando de carinho e atenção e necessidade? Para responder a essa pergunta, eu não me lembro se foi hoje ou ontem, no jornal, não me lembro se foi de manhã ou de meio-dia ou de noite. Eu só sei que no jornal mostrou uma localização e uma senhora não tinha água encanada, ela pegava água nos poços, nos fossos, onde ela pudesse encontrar e fervia para beber a água. Ela tinha torneira na casa dela, mas a torneira não tinha água. Essa é uma necessidade básica do ser humano, mais do que, pode-se dizer, a comida, né? No sentido assim que eu quero falar, que a água, você abre a torneira, tá ali. A comida você tem que sair para comprar. A água, você não precisa sair para comprar. Você só precisa, infelizmente, pagar a conta da água. E muitas vezes essas pessoas que não têm água encanada, elas já pagam a água que não tem. E com essa situação também pós-Covid, o que eu estou aqui a lembrar, que eu li aqui, asilos, hospitais, casas de misericórdia, abrigos, presídios, bairros carentes, moradores de rua, são alguns exemplos de pessoas e espaços que carecem da caridade. Então, depois da Covid, como eu estou dizendo, essas situações aqui, se já tinham dificuldade, passaram a ter mais ainda dificuldade, porque muitas pessoas perderam emprego, muitas pessoas tinham trabalho autônomo e precisaram deixar de trabalhar. Cada família tem um caso de desemprego. Eu tenho na minha família, você tem na sua, e cada um assim vai vivendo. E a caridade é o caminho para que um ajude o outro. Gente, se o planeta vivesse dessa forma, se o homem deixasse de querer vencer pelo poder, de vencer por ele ter, pisando nos outros, do homem querer vencer
mentindo, roubando, fazendo coisas que são totalmente contrárias a quem prega a caridade faz, o nosso mundo, o nosso planeta, a nossa saúde seria bem melhor. Chico Xavier afirma que, pela evolução dos homens e do mundo, a paz do espírito, que parece individual, se revelará coletiva e universal. É importante sempre nos lembrarmos de que nada e ninguém nos poderá arredar do esquema que é a lei de Deus. Sempre Chico, né? Ele sempre nos determina, ele sempre nos cutuca no nosso ouvido que Deus é tudo. O pouco com Deus é muito, assim diz cada um, né? A gente sempre diz que quem dá aos pobres empresta a Deus. Esse ditado veio agora na minha mente. E outros ditados populares que o povo vai criando à medida que vai vivendo e convivendo com o outro. Pela prática se constrói a teoria. E sabemos que o determinismo divino é pela perfeição, ou seja, pela felicidade de todos. Como é que tem alguém hoje que diz que Deus castiga? Eu conheço muitas pessoas que dizem que Deus castiga. Católicos, evangélicos, espíritas, muçulmanos. Deus não castiga, gente. Deus é amor, Deus é luz, Deus é caridade. A imagem que vemos no espelho é da pessoa que podemos sempre melhorar. Nós. Ela nos retrata por fora, mas nossos pensamentos, palavras e ações nos retrata por dentro. E outra, Jesus, que é o príncipe governador da terra, diz: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Não importa quando essa pessoa vai despertar, não importa quando essa pessoa vai fazer a caridade, vai viver a fraternidade, vai viver a sua vida na luz. Um dia ela vai acordar, vai sair do umbral, vai sair do inferno, que a Igreja Católica o denomina. Mas não vamos nos esquecer que o inferno é aqui. O inferno é a falta do emprego. O inferno é a fome, a falta de moradia, a falta de escola, a falta de saúde. Isto é um inferno. E quem criou tudo isso, irmão, irmã? Fomos nós, seres humanos, a partir do momento que começamos a olhar somente para dentro de nós, mas sem olhar para o outro. Nós nos impregnamos de nós mesmos, de nossas vontades, de nossos direitos. Eu. Isso se chama ego. O ego é o grande e principal determinante do egoísmo. Ego, egoísmo, são palavras que se completam, são palavras com a mesma raiz. É aquele que só pensa em si. O nariz é para si mesmo, não enxerga o umbigo do outro, é somente o seu umbigo, a sua pessoa. E para encerrar esse capítulo, Emmanuel diz: tolera, construindo todo o bem que puderdes. Não exija dos outros dons que ainda te faltam. Gente, como eu faço isso? Eu tenho uma mente assim, muito acelerada, eu sou muito estudiosa, gosto de ler, de assistir muitos vídeos no YouTube. E aí eu fico exigindo que o outro seja aquilo que eu quero. Não pode, gente. Como Emmanuel diz aqui, erros nos companheiros poderiam ser nossos. Aquele irmão está preso, aquele irmão matou alguém. Poderia ter sido um de nós em algum momento de conflito, em algum momento de angústia. Aceita as provações. É tão difícil aceitar. Eu mesmo tenho algumas provações que não valem a pena ser ditas aqui, mas às vezes eu acordo 3:30 da manhã e fico pensando nessas provações. Ai, gente, como dói.
Ai, gente, como cutuca a ferida. E aí, quando você quer tirá-las da cabeça por meio da meditação, por meio de uma leitura positiva, você faz tudo isso, mas aquela situação está do lado, parecendo o anjo do bem, o anjo do mal, o anjo do bem, o anjo do mal. E assim ele diz aqui, ó, aceita as provações por exames de fé. Essas provações todos nós vamos superar. Não se sabe quando, nem como, nem porquê. Mas vamos ter fé. Isso aqui eu estou lendo, mas como eu sempre digo, isso aqui também é para mim. Trarás contigo a paz que fizeres aos outros. Gente, eu vou confessar aqui no pé de ouvido, mas eu sei que esse vídeo vai passar e muitas pessoas vão escutar. Mas daqui até lá eu já terminei a live. Olha como ele diz aqui. Trarás contigo a paz que fizeres aos outros. Poxa, eu já me lembro aqui. Quantos infernos eu já fiz para os outros. Eu que sou impulsiva, eu que às vezes não gosto de dar ponto sem nó. Não gosto de dar um troco quando alguém me contraria. Mas olha, gente, tem sempre uma luz no fim do túnel. A doutrina espírita, ela está me ensinando a cada dia a superar esse tipo de comportamento e, com toda certeza, um dia talvez, com toda certeza, né? Eu mudarei todo esse processo que eu estou dizendo aqui a vocês no dia de hoje. Quem sabe, daqui a alguns minutos, daqui a 1 ano, 2, 3. A vida é assim. E, para encerrar, Emmanuel diz, temos sempre o que damos. Isso é a lei de Deus. Temos sempre o que damos. Se eu dou amor, eu recebo amor. Se eu dou coice, recebo coice. Se eu dou um tapa, eu recebo um tapa. Engraçado, né? Anos e anos atrás, muitos e muitos anos atrás, existia uma lei, olho por olho, dente por dente. Mas de quando foi essa lei? Eu não me lembro aqui, mas eu sei que ela foi bem antiga. E hoje, em pleno século XXI, nós ainda aplicamos essa lei no nosso irmão, quando nossa vaidade, quando nossa prepotência, quando nosso orgulho estão aflorados. Não queremos nos humilhar, não queremos, deixe-me dizer, ficar por baixo. Eu jamais fico por baixo, eu quero ficar por cima. Não é assim que a gente diz? Às vezes temos vergonha de assumir essa frase externamente, mas repetimos ela em nossa mente e ficamos ali ruminando que nem cabra, que nem herbívoros quando está se alimentando. Só que os herbívoros, nesse sentido, são mais inteligentes e espertos do que nós, porque eles ruminam o alimento, eles processam o alimento para o bem da sua saúde e da sua sugestão, da sua digestão. Nós não, nós seres humanos ruminamos palavras, ruminamos atitudes que nos desagradaram e aí depois vem as somatizações no corpo, as somatizações na psique, as somatizações em tudo que é lugar e depois reclamamos e conclamamos a Deus. Oh Deus, por que você fez isso comigo? Ok? E assim, mais um capítulo, mais um estudo encerrado. Namastê. O Deus que habita em mim, habita em você.